Como eu aprendo a fazer o diagrama a pequenos sinais direto do esquemático? Então, olho o esquemático do circuito e eu começo a rascunhar sobre ele os diagramas a pequenos sinais. Como eu faço isso? Eu quero drenar os resultados a pequenos sinais direto do esquemático para eu não ter que desenhar todo o circuito a pequenos sinais todas as vezes que eu for resolver um circuito. Então, para eu não desenhar de novo todo o modelo a pequenos sinais cada vez que eu faço um circuito, eu vou ordenar direto do esquemático todas as minhas aplicações a pequenos sinais, todas as minhas considerações. Como eu vou fazer? Então, vamos olhar aqui. Por exemplo, nesse circuito aqui, vamos fazer um circuito bem simples que só contém RC. Então eu coloco aqui um RC. Se eu tenho um RC aqui, como que vai ficar meu circuito se a saída é por aqui? Entrada aqui, saída aqui. Bom, vamos olhar. Vou colocar referência. Eu vou desenhar o meu modelo a pequenos sinais direto do esquemático. Vamos começar aqui. Se eu tenho a minha tensão de entrada VI aqui, qual que é a corrente drenada aqui? Tá? A minha corrente drenada aqui, ela é GM vezes VI. E como eu sei disso? Bom, vamos olhar o modelo Pi. Se eu olhar o modelo Pi, eu vou ver eu vou ver uma fonte de corrente controlada por tensão. Qual tensão? A tensão Vπ. Se eu tenho aqui a minha corrente, ela é GM vezes Vπ. O meu Vπ é o próprio VI. Quando eu tenho a tensão, uma certa tensão aplicada na base, essa tensão vezes GM é a corrente drenada a pequenos sinais para nós desenharmos direto no esquemático. Então, GM vezes VI é a corrente aqui, tá? Porque VI é o próprio Vp, GM vezes VI, tá? Só que de onde que essa corrente ela é drenada? Ela é drenada do paralelo do ROzinho com o que eu estiver ligado aqui de resistência no meu coletor. Por exemplo, a resistência de coletor. Então, olha pessoal, olhando aqui bem para o meu esquemático, eu vou ter que o meu ROzinho ele está aqui, tá? Ele vai estar ligado aqui. Então, o meu ROzinho está aqui, o que significa que a corrente GM vezes VI ela é drenada do paralelo de RC com ROzinho. E ela é sempre drenada do paralelo do que está aqui para cima com o que está aqui para baixo. RC com ROzinho. Como eu sei isso? Ela é drenada nesse nó. O que eu enxergo nesse nó? Por um lado RC, por outro lado ROzinho, certo? Tá? Aqui eu tenho uma fonte de corrente, então eu enxergo desse nó só o paralelo de RC com ROzinho, tá? Então eu tenho uma fonte de corrente aqui, enxergando, ela está sendo drenada de onde? Do paralelo do que eu estou com ROzinho com o que eu estou com RC. Então o paralelo de RO com RC é a resistência equivalente de onde eu dreno essa fonte de corrente, tá? Um outro desenho para isso seria desenhá-lo aqui com o paralelo de ROzinho com RC, tá? Aqui dá para ver bem que eu dreno essa corrente, ela é drenada do paralelo de ROzinho com RC, tá certo? Tá ótimo. Então, para desenhar aqui, eu vou desenhar de novo para ficar mais fácil de enxergar. Bom, eu vou apagar aqui. Esse é o meu desenho esquemático. Eu vou desenhar modelo a pequenos sinais em vermelho, direto do meu esquemático. Eu tenho o meu VI entrando aqui. Se eu tenho VI, olhando o modelo Pi, eu vou ter aqui uma corrente GM vezes VI. GM vezes VI é a corrente drenada do coletor de um transistor toda vez que a tensão de entrada é VI para referência, tá bom? Ela é drenada do paralelo de ROzinho que eu tenho aqui em paralelo com RC. Então o meu ganho aqui, a tensão, o ganho de saída vai ser o ganho AV, que é da tensão VO sobre VI. Pegando o VO por aqui,
se eu escolher o meu VO, se eu tiro a minha tensão de saída por aqui VO, qual que é a tensão de saída, pessoal? A tensão de saída é a corrente que multiplica a resistência de saída. Parece meio óbvio, corrente vezes tensão, corrente vezes a resistência ser a tensão, mas é interessante nós vermos. Toda a resistência que eu tenho aqui de saída vai ser o paralelo do que eu tenho aqui para baixo, que é o Rzinho, com o paralelo do que eu tenho para cima, que é RC. Tá bom? Então, essa corrente Gm vezes Vi, ela é drenada do paralelo do que eu vejo daqui, que é Rzinho, com o que eu vejo para cima, que é RC. Tá bom? Então, Gm vezes Vi, que é a corrente, vezes o paralelo de RC com ROzinho, vai me dar a tensão nesse nó, certo? Que ela é VO. Tá? Então, a tensão aqui em VO é a corrente que multiplica RC sobre, em paralelo com ROzinho. RC em paralelo com ROzinho. Se eu dividir aqui o VO por VI, eu tenho o ganho. Então, eu tenho o ganho, dividindo aqui por VI, eu corto. E o meu ganho de tensão AV, que é VO sobre VI, ele vai ser igual a Gm vezes RC em paralelo com ROzinho, considerando o modelo aqui com ROzinho. Então, essa é uma maneira bem rápida de drenar meu modelo a pequenos sinais, utilizando direto do meu esquemático. Então, eu dreno meu modelo a pequenos sinais direto do meu esquemático, tá bom? Existe um outro caso. Existe um caso em que eu simplesmente não tenho a referência aqui, mas eu tenho uma certa tensão. Quando eu não tenho a referência, eu tenho uma resistência aqui no emissor, o meu método de drenar direto esquemático direto modelo a pequenos sinais a partir do meu esquemático, ele muda um pouco, ele é diferente. Então vamos supor, eu vou aqui desenhar em vermelho o meu modelo a pequenos sinais no esquemático. VI a tensão de entrada. Se eu tenho VI, eu não posso mais falar que agora o meu modelo RP não me mostra mais qual que é a corrente, certo? Meu modelo até mostra, mas não é fácil de calcular. Então, aqui em RP, a tensão VP não é exatamente VI, porque VI está distribuído no RM do transistor e no RE. Bom, essa fala é muito importante, eu falei aqui, para nós sempre memorizarmos isso. A resistência que eu vejo aqui do transistor é αRm. Então, sempre, essa resistência que eu vejo nessa perninha aqui é sempre αRm. E a resistência que eu vejo aqui é uma grande resistência RE, que é bem maior que Rm. Tá? Esse jogo de resistências visto por aqui é interessante para nós desenharmos direto aqui o modelo pequenos sinais no nosso esquemático e drenarmos os modelos de maneira mais fácil. Quando eu tenho a referência aqui, é fácil falar que o VI é VP. Só que quando eu tenho uma resistência, o meu VI se distribui parte em RP porque eu considero aqui, na verdade, aqui é toda a minha base, tá? E parte em RE, tá? Eu enxergo RP, aqui eu vou fazer um comentário, porque RP eu enxergo da base, ok? Olhando nesse modelo aqui, eu enxergo da base com a corrente de base. No meu modelo T, vamos olhar o modelo T, o meu modelo T, aqui eu tenho αRm, aqui eu tenho IE. No meu modelo T, a minha resistência aqui, ela pode até ser RP, como nós vimos anteriormente. Vou apagar aqui, senão posso confundir. No meu modelo T, eu vejo que o que a corrente de emissor enxerga é o meu RM. Então, a corrente de emissor enxerga o meu RM, não RP. A corrente de base que enxerga o RP. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Para nós fazermos uma certa relação aqui. Qual que é a relação? O meu modelo a pequenos sinais direto do esquemático vai ser o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Como que eu dreno rápido aqui para esse circuito?
Eu deno da seguinte maneira, eu deno pela corrente IE. Então, a minha corrente de emissor e a minha corrente de coletor, elas estão separadas por um alfa. A minha corrente de emissor é alfa e E, e C é alfa e E. Como que eu deno aqui o jogo de resistências? Da seguinte maneira, eu quero saber sempre a minha tensão de saída que está aqui. Vamos achar primeiro o meu IE. O meu VI está aplicado parte em RM e parte em RE. Essa parte em RM, quem enxerga ela é IE, porque se eu fosse IB, eu iria enxergar RP. É só um comentário, eu não quero confundir vocês. Não quero com esse comentário induzir vocês a erro. Então, IE enxerga alfa RM e RE daqui para referência, tá bom? Isso que eu enxergo com o meu IE. Então eu posso fazer uma conta que é a seguinte: IE é igual a tensão. Qual que é a tensão aplicada nesse jogo de resistências? É VI. Então é VI, que é a tensão daqui para cá, VI sobre alfa RM mais RE. Isso aqui, pessoal, é muito importante para eu ordenar os meus circuitos rápido, tá bom? Depois eu vou fazer essa conta só de olho com vocês de uma forma mais rápida. Se eu obtive IE, eu posso obter agora a minha tensão de saída. A minha tensão de saída é aqui eu vou ter o VO. Então a pequenos sinais aqui é referência, certo? Então o meu VCC, que é constante, é referência. Então o meu VO vai ser menos IE, que multiplica a minha resistência que eu vejo aqui, RC, certo? Então, menos IE passando em RC vai dar minha queda de tensão VO. Então, o meu VO ele vai ser igual ao quê? Como que eu acho o VO? Menos IC vezes RC, tá bom? Porque é daqui para referência. Então, menos IC vezes RC e o meu IC é igual a alfa IE. Então, é alfa Vx sobre alfa RM mais RE. Olhando essa equação aqui, que multiplica RC, tá bom? Ok. Perdão, aqui não é Vx, aqui é VI. Desculpa, eu desenhei tão bem que agora nem eu mais sei qual que é. Bom, VI então dividido por isso. Se eu fizer VO sobre VI, eu tenho o ganho, eu quero ganho. Então, no meu ganho, eu vou ter aqui a V é igual a VO sobre VI. Tá? Então, dividindo essa equação por VI, eu tenho que o meu ganho de tensão AV é igual a menos alfa RC sobre alfa RM mais RE. Esse é o ganho de tensão, é um ganho de tensão para o emissor comum degenerado. Então, nós acabamos de calcular o ganho de tensão para o emissor comum degenerado, tá bom? Nós vamos calcular de uma maneira mais rápida do que isso ainda. Tá? Então, esses são os dois métodos. Então, quando nós temos aqui o nosso, por exemplo, vou colocar no bipolar. Quando nós temos a referência do emissor, Gm vezes Vi aqui. Gm vezes a tensão de entrada que tiver aqui, né? No caso Vi. Quando nós temos uma resistência de base, então são dois métodos, tá? Quando nós temos uma resistência de emissor, no caso, eu tenho uma resistência de emissor, eu vou fazer IE e IC. Eu vou resolver o meu circuito por IC e IE. Então, quando eu tenho a referência, Gm vezes Vi. Quando eu não tenho referência, IC e IE. Eu uso essas duas correntes aqui para calcular. Esses são os dois métodos mais rápidos de se calcular, drenar o esquemático direto aqui, no meu esquemático, drenar o modelo a pequenos sinais. Direto do meu esquemático, tá? Bom, aqui no caso do emissor comum, ele é muito fácil, então no emissor comum eu não preciso lembrar na verdade de nada disso. Ele é um caso particular, vou fazer uma pausa aqui para falar sobre ele, que ele é sempre resistência no coletor sobre resistência no emissor, sempre. Resistência vista aqui para cima, a resistência de cima vezes a resistência de baixo, dividido pela resistência de baixo, desculpa. Então sempre o ganho de tensão do emissor, comum ou não, vai ser total de resistência, aliás, desculpa, ele vai ser um negativo, né? Ele vai ser sempre alfa vezes resistência de cima pela resistência de baixo. Então, alfa vezes a resistência de cima
pela resistência de baixo. Qual que é a resistência de baixo? Eu vejo aqui alfa Rm e eu vejo aqui Re. Então é sempre alfa Rm mais Re. Por que é importante essa fórmula? Se eu quiser drenar rápido, se eu quiser fazer aqui uma estimativa rápida, faça um circuito de ganho 5. O meu circuito de ganho 5 com emissor comum. Bom, se eu quero fazer uma estimativa bem rápida do ganho de um emissor comum, se eu quero fazer um ganho de 5 e projetar um circuito e drenar aqui em poucos segundos, eu falo que aqui vai ser 5K e aqui vai ser 1K. Pronto. Esse é um jeito rápido de projetar um circuito com ganho 5. Então o AV aqui é aproximadamente 5. Se eu quero ser mais específico, eu considero o meu alfa Rm. E assim eu vou ser bem mais preciso. No caso em que eu não tenho resistência de emissor, é necessário eu considerar o meu alfa Rm. Então se eu não tenho, por exemplo, eu vou colocar um circuito aqui só para nós vermos. Então esse é o emissor comum em que eu não tenho Re, ele não está degenerado, eu só tenho o Rc. Como que é o ganho? Como que é o ganho aqui? O meu ganho vai ser resistência total vista aqui, Rc, por resistência total vista aqui. Qual que é a resistência total vista aqui? Pela corrente de emissor. É alfa Rm. A corrente de emissor enxerga aqui. No emissor, alfa Rm. Então o ganho do meu emissor comum não degenerado vai ser... ele é sempre negativo, ele é sempre um inversor, na verdade, né? Quem não inverte é o base comum. O emissor comum ele é sempre inversor, ele é sempre menos alfa, total de resistência em cima, por total de resistência embaixo. Que é alfa Rm, é uma resistência vista embaixo, mais Re, tá? Perdão, aqui no nosso caso nós não temos Re. Como nós não temos Re, fica mais fácil ainda, que o nosso circuito cancela alfa com alfa. Então o meu ganho de tensão do emissor comum não degenerado, ele é menos Rc sobre Rm. Poxa vida, mas eu nunca vi essa fórmula na vida. Tá bom, mas nós vemos nos livros Gm vezes Rc. O que é 1 sobre Rm? Gm. Menos Gm vezes Rc. É o ganho do emissor comum sem considerar a minha resistência RO. Tá? Quando eu considero minha resistência RO vai estar aqui no paralelo aqui do RC. Tá bom? Então é uma maneira rápida de fazer meu modelo aqui a pequenos sinais para o meu diagrama esquemático. Como que eu faço rápido isso? Ou é Gm vezes Vi como corrente de coletor, ou é IC e E, eu jogo com essas duas, brinco com essas duas resistências IE e IC para encontrar meu circuito equivalente, meu modelo equivalente, aqui quando eu tenho uma resistência de emissor, tá bom? Então é bom, sempre bem bom lembrar isso para nós drenarmos bem rápido todos os nossos circuitos. Bom, uma última coisa que eu quero mostrar aqui nessa aula, além de drenar rápido os nossos circuitos, são algumas tensões equivalentes aqui do nosso transistor, para nós darmos uma olhada nele. Bom, se eu tenho um transistor aqui, qual que é a tensão aplicada no transistor? Bom, eu preciso de um certo VBE aqui, 0,7 volts para ativar o transistor, e aí eu começo a drenar uma corrente de coletor dada uma tensão VCE que eu apliquei. Ora, se aqui na junção BE, se aqui entre a base e o emissor, ou seja, na junção BE, eu não tiver no mínimo 0,7 volts, eu não ativo o meu transistor. Ele não está ligado, ele está em corte se eu não tenho 0,7 volts aqui. Tá? Então, para um VBE menor que 0,7 volts, meu transistor está em corte. Ele está em corte, ok? Então, eu tenho 0,7 volts, eu começo a funcionar meu transistor. Então, já começa a drenar corrente aqui. Eu só dreno corrente aqui, pessoal, quando eu tenho VCE. Ele é quase um elemento passivo visto por esse lado, digamos assim. Se eu não tenho a tensão VCE, eu não tenho corrente sendo drenada sobre ele. Assim, tão logo que eu aplico tensão VCE, eu começo a drenar corrente de coletor, tá bom? Vamos olhar como funciona essa junçãozinha aqui. Para isso, nós vamos olhar as equações aqui do transistor.
As equações, a curva característica do transistor geralmente é IC por VCE, tá bom? Ou ID por VDS. Então, IC por VCE são as curvas características do nosso transistor. Tá bom? Essas são as curvas características do nosso transistor e eu tenho aqui 3 regiões distintas que nós vamos ver bem aqui hoje. Uma das regiões que eu tenho é a região ativa do transistor. A região ativa é a região que eu quero operar. Quando eu estou em eletrônica analógica, eu sempre quero estar na região ativa, porque eu tenho um alto ganho, tá vendo? Aqui a deriva da curva aqui, ela é muito baixa. Isso significa um alto ganho, tá? Nós vamos ver depois o porquê. E eu tenho uma separação aqui entre as regiões. Essa curva pontilhada separa a região de saturação da região ativa. Então aqui eu tenho saturação e aqui eu tenho região ativa, porque às vezes eu caio para a região de saturação sem querer. E bem em cima dessa curva de corrente zero, eu tenho o corte do transistor. Por que ele está em corte? O único motivo para ele estar em corte é um VBE ser menor do que 0,7 volts. Eu não polarizar diretamente o transistor. Então, quando eu tenho o transistor e eu não aplico aqui uma tensão o suficiente para polarizar o transistor, vamos desenhar assim, como se eu estivesse reversamente polarizado, ele está em corte. Quando eu estou na região ativa, pessoal, eu estou na região ativa quando eu polarizo, sim, diretamente a minha junção BE, mas a minha junção BC está reversamente polarizada. Eu estou tranquilo na minha região ativa. Eu caio, é bem legal a gente notar aqui que quando eu caio para uma polarização direta na minha junção BC, eu caio para a região de saturação. Ainda eu estou aqui com um VBE de 0,7 volts, tá? Então vocês vejam que para o transistor sair aqui da região do corte, ele só sai para a região de saturação, para a região ativa, quando eu tenho VBE. Mas ter o VBE não é o suficiente. Eu também preciso polarizar reversamente a minha junção BC para que ele opere fidedignamente aqui na minha região ativa. Ok? E então esses são os transistores desenhados aqui em cima da região de saturação, da região ativa, da região de corte, se eu quero lembrar bem o que está acontecendo, tá? Mas vamos analisar mais de perto essa região aqui, o caso aqui em que nós temos uma junção BC diretamente, reversamente polarizada, tá? Então eu quero no meu transistor ter uma junção aqui BC, no caso eu quero estar na região ativa. Quando eu quero estar na região ativa, não significa, pessoal, que eu preciso de uma tensão aqui reversamente polarizada muito grande. Então se eu tenho um transistor, deixa eu apagar aqui primeiro. Então olhando aqui para esse lado do quadro, se eu tenho, vou colocar aqui, se eu tenho aqui 0,7 volts aqui, o meu transistor começa a operar. Mas e a minha junção BC? Bom, BC não significa que eu preciso de uma alta tensão reversamente polarizado aqui. Normalmente essa tensão está nesse sentido, em que eu tenho aqui uma junção reversamente polarizada, tá? Mas essa tensão não é que eu preciso estar reversamente polarizado com uma tensão muito alta aqui nesse sentido. O que eu quero dizer para não estar na região, não cair na região de saturação, da região ativa para de saturação, o que eu tenho que fazer é simplesmente não polarizar diretamente, tá? Mas quando eu polarizo diretamente um transistor, imagina que eu tenho um diodo aqui. O que é polarizar diretamente o diodo? Assim que eu aplico uma tensão aqui, ele vai drenar uma corrente. Será que ele vai drenar uma corrente? Se eu aplicar aqui uma tensão de 0,2 volts, qual vai ser a corrente drenada? A corrente drenada vai tender a zero, vai ser aproximadamente zero, ok? Então, não é que eu aplico uma tensão e eu já estou diretamente polarizado. Eu só polarizo diretamente o diodo quando eu tenho
0,7 volts aplicado aqui, tá? Ou mais. Então, se eu tenho um diodo e eu tenho aqui uma tensão de 10 volts, eu vou passar corrente, tá? Se eu tenho, então, menos do que 0,7 volts, eu simplesmente não vou passar corrente. Então, uma junção do diodo, ela só está diretamente polarizado quando eu passo mais do que 0,7 volts, tá ok? E é por isso que a minha junção BE precisa estar com 0,7 volts. Por isso que a minha junção BE precisa estar com 0,7 volts. E por isso que aqui não pode estar com 0,7 volts, tá bom? Mas não indica que eu não posso ter 0,5 volts aqui. Opa. Então, eu não posso ter 0,7 volts aqui, porque eu vou polarizar diretamente essa junção e eu vou cair aqui para a minha região de saturação, que eu não quero sair da minha região ativa. 0,7 volts é muito, mas 0,5 volts é pouco. Então, 0,5 volts é uma tensão que eu posso ter aqui de modo a continuar operando com o meu transistor bem na região ativa, ok? Se eu fizer uma lei de Kirchhoff aqui, se eu fizer uma lei de Kirchhoff aqui, a minha tensão a minha tensão VCE vai ser igual aqui VBE mais VCB, tá? VCB, que é sempre o terminal que é mais positivo pelo negativo, tá? Então é VBE por VCB. Então a VCE é sempre VBE, que é 0,7 volts, mais o meu VCB, tá? O meu VCB aqui no caso, ele é menos, vou colocar aqui em outra cor. O meu VCB aqui, no caso, ele é menos meio volt, tá? Fazendo isso, eu vou ter meu VCE mínimo. O meu VCE mínimo do transistor bipolar, ele é em torno de aproximadamente 0,2 volts. Aqui eu achei o VCE mínimo sempre, tá? Então, sempre que eu estou aqui nessa curva, eu vou dar uma olhada aqui nessa curva. Se eu estou aqui nessa curva e eu tenho menos do que aproximadamente 0,2 volts, vamos olhar aqui, vamos colocar aqui que nessa linha eu tenho em torno de 0,2 volts, tá? Se eu tenho menos do que isso, eu vou cair para minha região de saturação. Então toda essa parte em que eu tenho um VCE muito baixo, em torno de aproximadamente 0,2 volts, eu caio, eu saio daqui para a minha região de saturação. Opa. Eu saio da minha região ativa que eu quero operar, eu caio para a minha região de saturação quando eu tenho menos de 0,2 volts, tá bom? Então, recapitulando aqui, olhando mais uma vez para esse circuito. Eu tenho meu transistor, eu tenho aqui em torno de... Eu tenho aqui 0,7 volts ou mais. Eu tenho aqui que no máximo aqui eu não posso polarizar diretamente, mas eu posso colocar aqui aproximadamente meio volt, tá? Se eu tenho meio volt aqui, daqui eu subo 0,7, daqui eu caio 0,5, o máximo de tensão aqui é 0,2 volts, tá? O mínimo, desculpa. Então eu tenho que o meu VCE mínimo é em torno de 0,2 volts. Eu achei aqui o meu mínimo de tensão VCE. Isso significa que eu não posso deixar VCE a tensão que eu quiser. Eu posso apertar essa tensão, apertar aqui, esse apertar em tensão, eu aperto no máximo até 0,2 volts. 0,1 volts, o meu transistor não funciona. Ele simplesmente vai cair da região ativa para a região de saturação nessa tensão, ok? Isso é o que acontece para o bipolar, mas o que acontece para o MOS? Vamos dar uma olhadinha o que acontece para o MOS? O meu transistor MOS, a curva, ela é a mesma, vocês concordam? As curvas características para o transistor MOS,
elas são semelhantes. Então, embora que eu não precise desenhar, não precisaria desenhar de novo, eu vou ter uma corrente de hidreno por tensão VDS, ok? Então eu vou ter aqui a família de curvas características para o transistor MOS, tá bom? E aqui eu tenho uma separação em que eu tenho aqui região de pinçamento. Vocês lembram qual que é o nome dessa região? É pinçamento. Porque eu vou pinçar o canal N do transistor tipo N, né? Ou pinçar o canal P. Eu pinço o canal do transistor aqui, por isso região de pinçamento. E essa região, às vezes ela é dita região ativa nos livros. Nós vamos falar de região de triodo. Por que nós vamos chamar de triodo? Já tem região ativa no bipolar. Eu já tenho a região ativa, eu vou chamar de região de triodo aqui no MOS, tá bom? Região de triodo e região de corte também. Região de corte seria aqui embaixo. Então, eu também não posso cair de uma certa dada tensão. Tá bom? Se eu cair de uma certa dada tensão aqui, média, aqui VDS, eu vou cair do pinçamento para o triodo e eu não quero isso. Qual que é o mínimo valor de tensão visto aqui? Ele é VOV ou delta VGS, assim como nós vamos olhar aqui. Mas vamos calcular isso aqui antes. Bom, olhando aqui no meu transistor, o que eu tenho? Para o meu transistor ativar, eu preciso ter um VGS aqui, tá? Eu preciso ter uma certa tensão VGS para ativar o meu transistor, para ele começar a ligar. Então, eu tenho uma tensão VGS. Qual que é a tensão mínima VGS aqui? É 0,7 volts aqui, como nós tínhamos no bipolar? Não, não é 0,7 volts como nós tínhamos no meu bipolar. A minha tensão VGS para o transistor, o transistor MOS, ele opera da seguinte maneira. Bom, desenhando o transistor MOS de novo, o que eu tenho de tensão aqui, mais o que eu tenho de tensão aqui, vai dar o que eu tenho de tensão aqui, lei de Kirchhoff. Então aqui o meu VDS vai ser igual a VGS, que é a tensão que eu tenho para ativar o transistor, VGS, tá? Mais a minha tensão VDG, certo? Isso parece óbvio, mas é importante. Qual que é a minha tensão VGS? Minha tensão VGS mínima. Bom, se eu quero que o meu transistor MOS opere, eu preciso ter aqui uma tensão VGS aqui. VGS mínimo, ele tem que ser maior do que VT. Então ele tem que ser igual a VT mais um delta VGS. Bom, deixa eu apagar aqui, desenhar de novo. O meu VGS tem que ser maior do que VT, certo? Sempre para o transistor MOS, VGS maior do que VT. Então tem que colocar algo maior do que o limiar para ele começar a operar. E todas as equações, o funcionamento do meu transistor depende da tensão que sobra aqui de VT, do que é mais do que VT. Vocês vão ver lá na frente, tá? Então, o que acontece? O meu VGS ele é igual a VT mais uma tensão sobressalente aqui, mais um delta de tensão VGS. Então eu tenho VT mais um delta de tensão, vamos chamar de delta VGS. Essa é a tensão que sobra aqui. Essa tensão sobressalente nós chamamos de tensão sobressalente ou VOV, tá? Que é do inglês overdrive, mas é tensão sobressalente. O que sobra de tensão depois do limiar do threshold é a minha tensão de sobressalente VOV. Tudo bem. Então, o mínimo de tensão para esse transistor operar aqui, o mínimo de tensão é VT, a tensão de limiar VT, tá? Qual que é a tensão que eu vou ter aqui? Bom, aqui eu preciso que VGS seja maior do que VT, ou seja, vai ser um VT mais um delta VGS. Mas qual que é o VDS mínimo aqui? Lembrando, para a condição de pinçamento, nós temos que a condição para o transistor operar na região de pinçamento, para o transistor MOSFET, ela vai ser vou estar na região de pinçamento quando
VDS for maior que VGS menos VT. Então essa é a condição sine qua non para eu operar na região de pinçamento aqui. Então VDS tem que ser no mínimo maior que VGS menos VT. Então quando eu estou com VDS, quando ele é maior que VGS menos VT, eu estou nessa região de pinçamento. VDS maior que VGS menos VT. Então, quando eu estou do outro lado, VDS menor que VGS menos VT. Então, o mínimo de VDS, o mínimo aqui na condição limite aqui para a região de pinçamento, VDS é igual a VGS menos VT. Então, VDS mínimo aqui, VDS mínimo, nem vou colocar mínimo, VDS mínimo é igual a VGS menos VT, tá? Se o VDS mínimo é igual a VGS menos VT, e aqui é VGS, isso indica que o mínimo de tensão que eu tenho aqui é VT nessa direção, tá? Então, a minha tensão mínima aqui é VT nessa direção, tá? Ou seja, eu tenho aqui um VDS que vai ser VGS e um menos VT, tá? Se o VDS mínimo aqui para o transistor operar é VGS menos VT, VT é nessa direção, tá bom? Então essa direção, essa tensão é o mínimo de tensão aqui entre os meus terminais G e D, tá bom? Com isso eu acho que qual que é o meu VGS? O meu VGS aqui, é VT mais delta VGS, tá? Então, delta VGS ou VLV. Então, eu vou ter que o meu VDS aqui mínimo vai ser VT mais delta VGS menos VT, que vai ser simplesmente delta VGS. O outro nome para isso é a tensão sobressalente, no qual nós desenhamos aqui. É tensão sobressalente VOV, tá? Então, recapitulando aqui para os transistores, eu vou mudar aqui de página. Bom, vamos conservar e levar para casa duas coisas aqui bem importantes dessa aula. Como treinar meu modelo a pequenos sinais direto do esquemático e como eu fazer também uma visão sobre as correntes e tensões, as tensões aplicadas nos transistores. O meu modelo a pequenos sinais drenado direto do esquemático é assim. Quando eu tenho a referência, a minha tensão que eu tenho aqui, seja VI ou não, posso colocar um RC aqui, a minha corrente de coletor vai ser GM vezes VI. Sempre a minha corrente de coletor é GM vezes VI. Quando eu tenho aqui VI na entrada. Já quando eu tenho uma resistência de emissor, eu não posso fazer GM vezes VI. Eu não posso fazer GM vezes VI porque o VI não é aplicado só no alfa vezes RM, ele é aplicado em RE também. Então eu vou aqui nesse caso, eu vou trabalhar com a corrente de emissor e a corrente de coletor. Lembrando que para facilitar no caso do emissor comum, total de resistência no coletor por total de resistência no emissor. Lembrando que aqui eu tenho um alfa RM a ser considerado olhando da corrente de emissor. Quando eu olho da corrente de base é outra resistência. Uma outra consideração importante que nós temos dessa aula é que se eu pegar aqui, bom, vou deixar em azul. Uma outra consideração importante é qual que é a tensão mínima VCE de um transistor bipolar, em torno de 0,2 volts. Aqui eu preciso, para ligar o transistor, eu preciso de, no mínimo, de 0,7 volts. E aqui ele fica em torno de, no máximo aqui nessa direção, meio volt, tá? Tem que ser menor do que isso ou na outra direção. Olhando as curvas do transistor, pessoal, olhando as curvas, rapidamente nós conseguimos ver que IC por VCE, na minha região a região ativa que eu tenho aqui para a direita, na minha região ativa o VCE pode excursionar bem, sem mudar muito a corrente de coletor.
Como eu posso excursionar bem o VCE, significa que aqui eu posso excursionar bem, eu posso ter diversas tensões maiores aqui. Se o meu 0,7 volts continua, para essa tensão aumentar, eu posso ter uma excursão aqui, tá? Então, essa excursão grande de tensão provém dessa excursão de tensão, que pode ser grande. O que eu não posso ter é polarização direta nessa junção. Para o transistor MOS, eu tenho algo ligeiramente diferente. O máximo de tensão, o mínimo, a menor tensão que eu posso pôr aqui é VOV ou delta VGS, tá? Delta VGS, uma outra forma de enxergar aqui. VOV, que é parâmetro de datasheet, ou delta VGS. VOV aqui, ele é para circuito integrado em torno de 0,1 a 0,3 volts também. E a menor tensão que eu ponho aqui, por consequência da região de pensamento, é VT, VTzinho T de threshold, tá? Aqui eu preciso de um VGS sempre, VGS maior do que VT, tá bom? Ok, pessoal, esse é o resumo dessa aula e vamos para a próxima aula em que nós vamos abordar outras coisas importantes.